França, 1938. Imagine o cenário, a Europa está em um barril de pólvora e Adolf Hitler já mostrava suas garras na Alemanha, enquanto isso Benito Mussolini já usava a Itália para propagar o fascismo. No meio desse caos político, a França sediava a terceira Copa do Mundo da história. Mas para nós brasileiros, 1938 não foi apenas um torneio, foi o ano em que o Brasil parou pela primeira vez para ouvir o rádio, foi o ano em que o mundo descobriu o estilo brasileiro de jogar. Hoje eu vou te contar como a política quase destruiu o futebol, como os jogadores foram obrigados a trocar de pátria e como o Brasil, por um detalhe, não trouxe aquela taça para casa. Prepare o fôlego porque essa história é pesada. Antes de falar de bola rolando, a gente precisa falar de um dos momentos mais bizarros e tristes da história do esporte. Naquela época, a Áustria tinha uma das melhores seleções do planeta, o chamado Wonder Team, ou Time Maravilha. Eles se classificaram para a Copa com méritos, só que, meses antes do torneio começar, a Alemanha nazista invadiu e anexou a Áustria no episódio conhecido como Anschluss. Eu não vou saber falar isso aqui direito não, então eu vou botar no tradutor para falar aí para vocês no vídeo. Anschluss. O que Hitler fez? Dissolveu a seleção austríaca e obrigou os melhores jogadores de lá a jogarem pela Alemanha. Imagine hoje, a Alemanha invade a Bélgica e obriga De Bruyne e Lukaku a jogar por eles. Era esse o nível do absurdo. E aqui surgiu o herói, Matthias Sindelar. Ele era o maior craque da Áustria e se recusou a jogar pelos nazistas. Ele fingiu lesão e disse que estava velho demais. No último jogo entre Áustria e Alemanha, antes da Copa, ele marcou um gol e comemorou na frente dos oficiais nazistas. Algo absurdo. E infelizmente, meses depois, Sindelar foi encontrado morto em seu apartamento. A causa oficial foi que provavelmente teria sido por asfixia por gás, mas muitos acreditam que foi por uma execução ou suicídio por não aguentar o regime. Na Copa, a Super Alemanha acabou sendo um fracasso, porque os austríacos e alemães se odiavam por completo e não passavam a bola uns para os outros. Foram eliminados logo de cara pela Suíça. E enquanto a Europa se andava, o Brasil finalmente se organizava, porque nas Copas de 30 e 34 foi uma bagunça completa, porque houve uma briga de egos entre a CPD, que basicamente mandava no futebol do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, e a APA, que mandava no futebol de São Paulo. E isso acabava impedindo com que tivéssemos os nossos melhores jogadores, porque também incluía uma briga entre amadorismo e profissionalismo. Mas na Copa de 38 seria totalmente diferente, porque finalmente teríamos paz, porque levaríamos força total, força máxima para aquela Copa da França. Um dos nossos grandes comandantes, um dos nossos grandes jogadores era Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Ele que é considerado até hoje um dos grandes aperfeiçoadores da bicicleta e um dos primeiros ídolos negros globais do futebol. Junto dele tínhamos Domingos da Guia, o Divino, um zagueiro que jogava de terno. A viagem foi uma epopeia, 15 dias dentro de um navio chamado Conte Biancamano. Os jogadores tinham que treinar no convés, desviando dos passageiros e móveis para não conseguir perder o seu condicionamento. O Brasil chegava com um azarão naquela França, mas com um talento que os europeus nunca tinham visto na sua vida. O formato daquela Copa do Mundo era mata-mata direto, não tinha fase de grupos, ou seja, continuar aqui ali não salvava nem nada. Perdeu, tchau. E se empatasse tinha prorrogação? Não, tinha que jogar um jogo novo, tudo depois, cara. Mano, era uma bagunça naquela época, porque não tinha essa coisa de pênalti nem nada. Ah, e também não tinha substituição. E se você quebrasse a perna aos 5 minutos de jogo, seu time continuava jogando até o fim com 10. E foi nesse cenário que aconteceu o jogo mais violento da história das Copas. E você vai se surpreender e ficar de queixo caído, tá? Então eu aconselho você nem mais ver esse vídeo, tá? Porque o Brasil contra a Tchecoslováquia, as quartas de final, ficou conhecido também como o jogo da Batalha de Bordeaux, foi um quebra-pau generalizado, meu amigo. 3 jogadores foram expulsos, o que era raríssimo naquela época. E o craque tcheco, Odrik Nedved, eu vou falar Nedved, porque esse nome é muito difícil de falar, porque o Nedved é o único craque tcheco que eu conheço, saiu de campo com a perna direita quebrada e o goleiro deles, Planica, terminou o jogo com o braço quebrado. Isso mesmo, ele continuou jogando com o rádio do braço estraçalhado. O jogo terminou em 1-1 e como ninguém tinha condições de andar, o jogo de desempate teve que ser quase todos os reservas dos dois lados. Algo absurdo. Aí, mesmo nesse perrengue todo, a gente consegue ir para a semifinal para enfrentar a Itália de Mussolini e o nosso técnico Ademar Pimenta toma uma decisão completamente arrogante, tentando poupar o nosso melhor jogador, Leônidas da Silva, porque achou que a gente já tava na final, tá ligado? Porque, meu Deus, não é nem porque a Itália é atual campeã do mundo, mas assim, vai ser tranquilo, mesmo assim, mesmo eles sendo atuais campeões, né? Né, Ademar? A gente vai enfrentar a Itália, foi um jogo bem tenso até, mas acontece um lance polêmico e engraçado, porque Domingos da Guia chuta um jogador italiano e acaba sendo um lance fora de bola, pênalti. O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo e cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo.
Eu ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu, urururu. Tá bom, se o negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos da Guia, não, volta. Me falou Domingos da Guia em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. E o craque italiano Giuseppe Meazza, que hoje dá nome ao estádio da Inter de Milão e do Milan, vai partir pra bola, mas quando ele vai chutar, o elástico de calção dele, tá ligado? Ele estoura. E acaba que quando ele vai chutar, ele teve que segurar com uma das mãos o calção pra não cair e com a outra se equilibrar. E o goleiro brasileiro, batendo na perna, rindo da situação, não conseguiu se concentrar e acaba vendo a bola passar em um dos cantos e ele não pega o pênalti. E o Brasil, por isso, acaba sendo eliminado por 2-1 contra a Itália, mas ficou aquele sentimento de si, porque também o Leandro não jogou, e será que a história seria diferente? Talvez, tá? Talvez, mas também teve esse lance do pênalti muito engraçado, inclusive. Para fechar, vale lembrar que a Itália jogou aquela final de Copa do Mundo contra o Hungria usando camisas pretas, a cor do fascismo por ordem direta de Benito Mussolini, e eles venceram e foram bicampeões. E o Brasil ficou em terceiro lugar, vencendo a Suécia na disputa do bronze. Suécia é essa que o Brasil venceria 20 anos depois na Copa de 58 com gol de Pelé. E essa Copa foi a última antes do mundo explodir na Segunda Guerra Mundial, e o futebol só voltaria mesmo em 1950. A conclusão que chegamos depois dessa Copa de 38 foi que o nascimento do Brasil como potência foi aí. Provamos que o nosso futebol era arte mesmo em tempos de guerra. Saímos da França sem taça, é verdade, mas com o respeito do mundo inteiro. E você? O que você achou dessa história? Você sabia que o Brasil já chegou a poupar o seu craque em semifinal de Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários. E é isso, valeu!